Paz do Senhor, meus irmãos. Estou muito feliz de estar aqui na igreja. Eu estive aqui em setembro de 2021. Não sei quantos lembram de mim, porque já faz um tempo. Mas eu estou muito grata de poder estar aqui essa noite, de poder compartilhar do que o Senhor fez durante esses anos e de contar mesmo das maravilhas do Senhor. E o meu intuito em vir aqui é realmente para agradecer a igreja, agradecer mesmo, Pastor Léo, por a igreja abraçar missões, por abençoar projetos missionários. Então, é uma alegria no meu coração poder vir aqui e agradecer. Para os irmãos que não me conhecem, eu me chamo Patrícia, sou de Maceió, Alagoas, Nordeste. Em setembro de 2021 eu estive aqui porque estava nesse processo de ir para Guiné-Bissau, servir em missões em tempo integral. Eu já servia no norte do Brasil, no contexto indígena e ribeirinhos, mas Deus me chamou para estar também atravessando fronteiras, né? Estar no campo transcultural em Guiné-Bissau. E para estar trabalhando com um povo não alcançado, chamado Mandinka. É uma etnia que tem menos de 0,80% de cristãos, é uma etnia muçulmana de Guiné-Bissau. E desde então, Deus tem me dado a graça de estar lá e de poder servir entre esse povo, de poder aprender. Mas antes que eu fale ainda mais um pouco, né, do trabalho lá na África, eu quero compartilhar uma palavra com a igreja, que foi algo que o Senhor falou muito ao meu coração quando eu meditei nessa passagem, que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 12, e a partir do versículo 22. Essa passagem, ela está falando, né, do exército, né, dos valentes de Davi. E eu vou começar a ler aqui do versículo 22, e diz o seguinte: porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército como o exército de Deus, o exército que proclamou a Davi rei em Hebrom. Ora, este é o número dos homens armados para a peleja, que vieram a Davi em Hebrom para lhe transferirem o reino de Saul, segundo a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.800, armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, homens valentes para a peleja, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada era o chefe da casa de Arão, e com ele vieram 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, homem valente, trouxe 22 príncipes de sua casa paterna. Dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram 3.000, porque até então havia muitos deles que eram pela casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 homens valentes e de renome em casa de seus pais. Da meia tribo de Benjamim, de Manassés, 18.000, que foram apontados nominalmente para vir fazer rei a Davi. Dos filhos de Isacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel deveria fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob as suas ordens. De Zebulun, dos capazes de sair à guerra, providos com todas as armas de guerra, 50.000, destros para ordenar uma batalha com ânimo resoluto. De Naphtali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com escudo e lança.
Dos danitas, providos para a peleja, 28.600. De Assé, capazes para sair à guerra e prontos para a batalha, 40.000. Do lado da além do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas, e da tribo de Manassés, providos de toda sorte de instrumentos de guerra, 120.000. Todos esses homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom, resolvidos a fazer Davi rei sobre todo Israel. Também todo o resto de Israel era unânime no propósito de fazer a Davi rei. Uma lista um pouco longa, mas se nos atentarmos bem a cada um desses versículos, vamos ver que cada um tinha uma função no exército de Davi. E se voltarmos a alguns capítulos, nós vamos ver que houve a derrota e a morte de Saul. Depois Davi, ele foi ungido rei, mas mesmo assim havia uma forte oposição para o reinado de Davi acontecer. E o que podemos ver aqui, né, é de fato um grande exército sendo formado. A gente leu no versículo 22 que muitos foram até Davi e foi se formando um grande exército como o exército de Deus. Esses homens valentes se reuniram, eles foram voluntariamente para fazer parte desse exército. E eu quero compartilhar duas características desses valentes que faziam parte desse exército de Davi, que foi algo que Deus realmente falou ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, cada um desses valentes, eles tinham uma função. Por exemplo, a gente viu que dos filhos de Isacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel deveria fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob as suas ordens. E da mesma forma que esses homens tinham uma função no exército, nós, como igreja, como corpo de Cristo, também temos uma função no corpo de Cristo, temos uma função no exército dele. E precisamos ter esse discernimento, precisamos estar na posição certa, daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, daquilo que Ele tem nos chamado a fazer. Mas não só isso, eles também, além dessa função que cada um tinha dentro desse exército, eles também tinham um propósito, um só objetivo. E eles estavam totalmente comprometidos com esse objetivo. E essa segunda característica é justamente que, apesar de nós termos funções diferentes, termos habilidades diferentes, esses homens também tinham essas habilidades e também tinham essas funções diferentes, mas eles tinham um só propósito. E o propósito deles era fazer Davi rei. Esses homens, né, como o último versículo fala, eles eram homens de guerra, postos em ordem de batalha, que vieram de Hebrom, resolvidos a fazer Davi rei sobre todo Israel. Também todo o resto de Israel era unânime no propósito de fazer a Davi rei. E isso falou bastante ao meu coração, porque aqueles homens, eles estavam totalmente decididos a que o reino de Davi fosse estabelecido. E o que mais me tocou não foi o fato somente desses homens estarem lutando pelo reino de Davi, mas o que de fato prefigurava esse reino, que é o reino do Messias, trazendo para nossa realidade como igreja, como corpo de Cristo. Nós temos esse chamado, esse lenitivo do Senhor de proclamar o reino dele, assim como esses homens que estavam tão decididos, que estavam tão comprometidos. E nós sabemos, né, muitas profecias na palavra de Deus que fala a respeito desse reino. Em Isaías 9:7 diz o seguinte: para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino,
para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Temos também a profecia, né, sobre o nascimento de Jesus em Lucas 1, capítulo 1, versículo 31 ao 33. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Todas essas profecias que nós lemos na palavra de Deus, fala desse reino do nosso Senhor. Esse reino que ainda será instaurado na sua plenitude, mas que já foi a partir do momento que Jesus veio, esteve aqui nessa terra. Quando ele começou o seu ministério, ele disse: arrependei-vos, pois vos é chegado o reino de Deus. Mas nós sabemos que esse reino, ele ainda não está na sua totalidade. E nós, como filhos, como esse exército chamado a proclamar esse reino, devemos assumir o nosso papel de sermos como esses valentes, de estarmos comprometidos em que o reino deles seja estabelecido na terra. Porque foi isso que Jesus falou ao iniciar o seu ministério. Mateus 4,17. Arrependei-vos, porque o reino dos céus chegou. E quando ele enviou os discípulos, ele disse: e indo pregar e dizendo, o reino dos céus chegou. Essa realidade do reino é algo que é atual e sempre vai ser para nós hoje. No mundo que nós estamos vivendo, com tantos desafios, com tantas situações, cada um no seu dia a dia, no seu trabalho, na escola, na faculdade, nós enfrentamos desafios. Nós somos realmente, nós somos encorajados pelo Senhor a manifestar o reino dele nessa terra. E algo que nós não podemos esquecer e simplesmente viver por viver, mas nós devemos estar comprometidos, assim como esses homens estavam. Eles sabiam, eles eram resolutos, eles eram totalmente decididos naquilo que eles deveriam fazer, que era tornar Davi rei, que era estabelecer esse reino. E nós, da mesma forma, somos chamados por Deus a sermos sal, a sermos luz. E tem uma passagem que eu também gosto muito de meditar nela, quando os fariseus perguntam para Jesus quando o reino dele viria, e Jesus fala para ele que o reino ele não vai vir com visível aparência, não vai dizer, está ali, está aqui, não, porque o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus precisa ser uma realidade na vida de cada um de nós, porque o Espírito Santo habita em nós, e essas verdades do Senhor precisam estar em nós, e a partir do momento que elas estão em nós, elas vão ser conhecidas, elas vão ser demonstradas, onde quer que a gente vá, a gente vai manifestar esse reino. Porque quando eu penso nessas palavras de Jesus, arrependei-vos, pois o reino do céu chegou, eu penso que, e quando ele fala para os discípulos para pregar essa mensagem, ele nos encoraja a realmente manifestar esse reino, a realmente dissipar as trevas, aonde nós chegarmos, nós podemos refletir a verdade do Evangelho, e nós podemos trazer esse reino de justiça, assim como ele nos ensinou a orar
pedindo mesmo, né, que o reino dele viesse, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Então, é uma realidade que é diária, que é algo que nós não devemos esquecer. Nós estamos aqui nesse mundo, mas a nossa pátria está nos céus. É essa realidade que Jesus veio nos mostrar. O reino dos céus, ele chegou, ele é presente. E nós, como filhos, devemos sempre buscar essa realidade para as nossas vidas e pedir que o reino dele, ele seja estabelecido na terra. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Porque nesse reino, a justiça, a paz, a verdade, a vida, a alegria, a abundância, é um reino onde não há maldade, e é esse o desejo do nosso Pai, que nós possamos pedir ao Senhor que esse reino seja estabelecido na terra. Mas algo que realmente Deus trouxe no meu coração ao ler, ao meditar sobre a vida desses valentes, que se a gente for estudar, a gente viu que eles eram homens que arriscavam a própria vida mesmo para defender, para estar nesse exército. Que refletir, cada um de nós, pelo que eu estou lutando, quais são as minhas causas hoje, com o que eu estou assim comprometido. Será que a gente sabe qual é a nossa função nesse reino? Porque eu preciso ter uma causa justa. Esses homens, eles tinham uma causa justa. Eles estavam lutando por algo justo. E nós? E eu? Quais são as minhas causas? Pelo que eu tenho lutado? Que guerra eu tenho lutado? Com que realmente assim eu tenho dado as minhas forças? Em que estão assim? Onde que eu estou me esforçando, entregando mesmo a minha vida? Porque esses homens, eles estavam assim completamente comprometidos com essa causa de fazer Davi rei. E isso é algo que realmente assim me toca pela realidade do que significa esse reinado. Esse reinado que é o reinado do Messias. E que essa seja a nossa causa como igreja do Senhor, como essas pessoas que fazem parte do exército de Deus. Porque a gente vê que no versículo 22 diz que se formou um grande exército, como exército de Deus. Então, é algo além, é uma realidade realmente assim espiritual. Então, que nós possamos refletir. É uma meditação assim rápida, mas foi algo que Deus colocou no meu coração, porque realmente os dias, eles são maus, são situações que nós vivemos no Brasil. Eu estou vivendo lá em Guiné-Bissau. Tem 2 países que estão próximos de lá, o Níger e o Mali, que estão em conflitos também, em conflitos de guerra, várias situações que a gente tem visto também agora com Israel. Então, nós sabemos que nós devemos nos posicionar, né? Nos posicionar principalmente espiritualmente diante de tudo que tem acontecido. E Deus nos chama mesmo para que a gente tome posição. Pelo que eu estou lutando, pelo que eu tenho dado as minhas forças. Eu sei de fato qual a minha função hoje nesse exército, naquilo que Deus
quer me usar naquilo que, no meu papel como corpo de Cristo? Será que eu estou desempenhando de fato o meu papel? Porque aqueles homens, eles tinham detalhadamente, cada um estava na sua posição. E nós, eu estou na minha posição nesse exército. Eu tenho realmente esse compromisso, essa total entrega, esse total compromisso com o Rei, né? Com o Rei Jesus, porque é isso que Deus nos chama, que o Senhor nos chama a fazer, a proclamar esse reino, a proclamar o Rei. E que nós possamos, além de clamar, proclamar esse reino de justiça, porque como o Senhor nos ensina a orar, a pedir que esse reino venha, que nós possamos, além de clamar, que nós possamos proclamar com as nossas vidas, com toda a oportunidade que nós temos de falar dele, de viver o amor dele, de ser igreja, de realmente ser um soldado mesmo, fiel a ele, fiel ao nosso Rei. Então, essa reflexão que eu queria deixar para a igreja, e que o Senhor possa fortalecer a cada um dos irmãos, que o Senhor possa continuar guiando a sua igreja. Agora, acredito que eu vai passar um vídeo, né, do trabalho lá, mas que possamos continuar firmes e confiantes no Senhor em todo o tempo, independente das circunstâncias, que a gente não venha desistir, mesmo que se levantem situações que não seja fácil, e nós sabemos que não seria, porque o Senhor disse que não seria, né? Mas que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, eu estou muito grata ao Senhor, né? Porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. E eu quero orar, né? Antes de passar o vídeo, vamos orar e colocar mesmo os nossos corações diante dele sobre essa palavra e pedir mesmo que ele nos ajude, que ele nos dê graça para que a gente possa continuar firmes nele, em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é misericordioso, o Senhor tem renovado as tuas misericórdias todos os dias sobre as nossas vidas. Pai, nos ajuda, porque queremos ser realmente valentes, queremos estar na posição certa no teu exército, queremos fazer exatamente aquilo que o Senhor tem nos chamado. Não nos deixe lutar por coisas terrenas ou dar as nossas forças, Senhor, por aquilo que não vale, mas que a nossa causa seja justa. E eu só conheço uma causa justa, que é o teu nome, Jesus, que é por tudo aquilo que representa a justiça, que é o Senhor, que é a tua palavra, que são os teus anseios, Senhor, que o nosso coração esteja no lugar certo, que nós estejamos totalmente comprometidos com a tua causa, Senhor, com a proclamação do teu reino, com a proclamação do teu nome, que possamos realmente pedir, Senhor, que o teu reino venha, que a tua vontade seja feita, assim na terra como no céu, que o teu reino de justiça, de paz, de vida, venha sobre essa terra, que estejamos comprometidos com o Senhor em todo o tempo, em toda e qualquer circunstância, que não venhamos a esmorecer na fé, que não venhamos a desistir, mas que estejamos perseverantes em todo o tempo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero agora mostrar um pouco, né? É um vídeo simples do trabalho lá, né, em Guiné-Bissau. Eu
eu moro na região leste, né? Na região leste de Guiné-Bissau, numa região predominantemente assim muçulmana. E nessa região que eu moro, do lugar que eu moro, é 18 quilômetros para chegar na tabanca desse povo. Tem vezes que a gente aluga um carro ou eu vou de moto. E é um contexto assim desafiador, porque sendo mulher num contexto muçulmano não é algo simples, mas Deus tem me dado graça de estar lá, né, durante esses 2 anos. E além dessa tabanca, né, tabanca é aldeia, né, é a mesma coisa. Então, além dessa tabanca, esse ano isso aconteceu. Eu estava um pouco desanimada, porque trabalhar num contexto muçulmano, você não tem resultados visíveis logo. Você compartilha, você está ali com o povo, e eu não estava vendo mudanças. Então, eu confesso que eu estava um pouco desanimada. Mas Deus, Ele fez algo assim muito especial. Ele deu a oportunidade para que estava passando uma equipe do Brasil, e essa equipe foi junto comigo. A gente passou um dia inteiro lá e dormiu lá na tabanca. E eu vi mesmo Deus assim se movendo naquele lugar. A gente passou o filme Jesus, distribuímos Bíblias em áudio em cada casa lá, na língua do povo, na língua mandinka. E no outro dia, uma dessas equipes foi em uma casa, e esse homem, ele declarou sua fé em Jesus. Então, foi algo que me impactou muito. E logo em seguida, nessa mesma semana, eu fui para uma tabanca vizinha, também desse mesmo povo mandinka, e lá foi algo assim também surpreendente. Esse testemunho, acho que está na revista desse semestre, né, da nossa convenção. Se vocês, não sei se alguém já leu, mas se quiser ler mais detalhadamente, está lá na revista. E foi algo assim impressionante, porque Deus, ele me levou também para outro lugar, onde o que eu senti dessa tabanca é que esse povo já estava esperando mesmo o Evangelho, esperando ouvir da palavra. Então, a gente também distribuiu Bíblias naquela região, e nesse momento que a gente estava distribuindo em um lado, porque tinha tanto o povo mandinka como o povo fula e manjaco, 3 etnias ali. E quando eles souberam, outros de outro lado, né, foram até lá e disseram que queriam também. Então, eles que estavam vindo atrás. E quando a gente terminou, né, de distribuir as Bíblias, e voltou, toda a tabanca, quase que toda a tabanca estava esperando a gente para agradecer. E eles nos deram um animal, um carneiro, para ser preparado lá. Isso é uma honra na cultura, você receber um animal para comer junto, né? Então, esse homem, que é o chefe da tabanca, ele falou o seguinte, que nós éramos bem-vindos ali, que poderia construir uma escola, clínica, até aí tudo bem, porque eles sempre, né, têm essas necessidades, mas ele disse que até uma igreja. Então, eu me surpreendi muito com isso. E eu vi mesmo que é o tempo de Deus para aquele povo. Então, foi algo que alegrou muito meu coração, porque muitas vezes não vai ser
a gente não vai ter muitos resultados, muitas conversões, principalmente nesse contexto. Mas eu vejo Deus realmente se movendo. E esses 2 anos, na verdade, eu penso que é só o início mesmo, porque é pouco tempo porque ainda há muito a fazer, há muito a semear ali. E se for da vontade do Senhor, vou estar retornando para lá em janeiro, né, se Deus quiser. E peço que a igreja continue orando pela minha vida, para que Deus continue me fortalecendo, né? E é isso, meus irmãos. Eu quero agora passar no vídeo, que está mostrando um pouco, né, do trabalho. Deixa eu só falar rapidinho. Passou 2 fotos aí que eu queria explicar. Uma bebê que eu estava segurando, mês passado, né, veio uma pessoa me falar assim: tem uma Patrícia agora na Tabanca, então nasceu esse bebê e a mãe colocou o meu nome na criança. Eu fiquei muito feliz, apesar de ser comum, quando eles gostam da pessoa, eles colocam, né, o nome. Mas eu fiquei muito feliz, porque eu vi como algo também, uma resposta do Senhor. E também, eu sou enfermeira também, tenho trabalhado também na área de saúde, e tem um espaço lá que eles cederam para fazer atendimento. A gente teve um treinamento com a equipe dos Estados Unidos de ultrassom, então eu também tenho feito, né, ultrassom lá, e tem muita criança lá, muita mesmo. Agora, né, antes de vir, eu acho que eu fiz umas 15 ultrassom e tinha a data provável do parto entre algumas para março e outras para janeiro. Então, é muita criança, muita coisa para ser feita. Então, é isso. E se vocês quiserem saber de mais alguma coisa do projeto, pode pegar meu contato, né, com o pastor Léo. E também pode ir no SIM, eu vou estar falando um pouco mais, assim, detalhadamente, do projeto na quinta-feira, no SIM que vai ter no seminário aqui. Então, muito obrigada. Eu agradeço muito de coração por esse espaço aqui, por poder compartilhar e poder estar aqui na igreja. Muito obrigada. Que Deus continue abençoando essa igreja. Um abraço para todos vocês.